O Apache solitário encontra 10 mulheres virgens e revela um segredo que mudará tudo. No meio das planícies douradas da fazenda São Jorge, onde o vento sussurra segredos que o tempo esqueceu, vivia Antônio Carlos, o chamado Apache solitário, um homem marcado por cicatrizes invisíveis, carregando no peito o silêncio pesado da perda dos pais que um dia o deixaram sozinho, preso a um destino sombrio e vazio. Sua fazenda, vasta e silenciosa, parecia um palco abandonado, onde só restava o eco distante de passos esquecidos. Mas numa noite que parecia comum, a tempestade desabou com uma fúria descomunal, como se o céu rasgasse seu véu e derramasse segredos e perigos. Foi aí que a vida de Antônio estremeceu. 10 jovens mulheres surgiram abruptamente, vindas de lugar nenhum, almas perdidas, virgens, vindas de tempestades ainda piores. A terra barrenta engoliu seus passos trêmulos, e no olhar de cada uma havia um espelho de dor, abandono e esperança vacilante. Elisa, entre elas, brilhe. Ao vê-la, Antônio sentiu o coração apertar, como se uma chama insustentável tivesse acabado de acender dentro do seu peito congelado. Ela não era só mais uma alma perdida, era um enigma que poderia libertá-lo ou destruí-lo. Enquanto a tempestade mordeu as paredes da velha casa, o silêncio sombrio deu lugar a murmúrios abafados. As mulheres tremiam, os corpos marcados pela dor recente, as vozes quase sumindo no silêncio pesado da noite. Mas aos poucos, nas frestas do medo, brotou algo inesperado, a promessa frágil de um recomeço. O universo havia jogado essas vidas no mesmo cenário, e entre rostos marcados por cicatrizes, algo mais do que sobrevivência estava prestes a nascer. Porém, não demoraria até que as sombras da cidade se aproximassem. Justino Ferreira, latifundiário com ar de perigo velado e sorrisos que escondiam cortes, observava a distância. Suas ligações misteriosas com Elisa eram um nó apertado que ameaçava estrangular qualquer chance de paz. Ele carregava segredos. No silêncio da noite, Justino tramava. Palavras cortavam o ar. Elisa não deve escapar. Tudo o que construo, tudo o que perdi. Seu olhar gélido não deixava dúvida. Vingança era o fogo que alimentava seu espírito, e a fazenda São Jorge seria seu campo de batalha. Antônio, agora diante dessas mulheres que repousavam trêmulas sob o mesmo teto, sentiu o peso de um destino que nunca pedira. O Apache solitário, acostumado a se fechar no vazio, viu-se forçado a abrir feridas antigas e enfrentar fantasmas que o assombravam no escuro. O coração teimava em romper o gelo. O amor que crescia por Elisa ameaçava dinamitá-lo. Mas qual era o segredo que Elisa escondia? O que realmente ligava aquela mulher misteriosa a Justino, o homem que todos temiam? A escuridão ao redor começava a engolir tudo, e um ato desesperado estava por vir, capaz de mudar todos os destinos de uma só vez. A fazenda São Jorge, até então só palco de silêncio e memórias, podia renascer em meio ao caos como um símbolo inesperado de união e resistência. Mas a verdade que estava prestes a ser revelada prometia varrer certezas e jogar todos num abismo de dúvidas. O mistério pairava no ar, pesado como a tempestade que ainda rugia longe. O que viria daí? Quem seria capaz de sobreviver a tanta dor, a tantos segredos? A história só começava, e o mundo inteiro parecia prender a respiração aguardando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As primeiras gotas da tempestade começaram a se dissipar, deixando o ar frio e úmido. Mas a tensão na fazenda São Jorge intensificava-se a cada segundo.
Antônio observava as mulheres, seus rostos ainda marcados por medos recentes, enquanto o silêncio se tornava quase palpável. Assim que o relâmpago iluminou a escuridão da noite, uma figura surpreendente surgiu na porta entreaberta. Elisa, a jovem que havia capturado seu coração, estava pálida como a lua. Seus olhos, normalmente cheios de um brilho indomável, agora exibiam um terror. Antônio, eu não sei como dizer isso. A voz de Elisa era um sussurro, mas a urgência estava lá, pulsante como um tambor. O tempo parecia esticar, enquanto Antônio se aproximava, o coração acelerando. O que poderia ser tão devastador? Mas antes que ela pudesse finalizar a frase, um estrondo cortou o ar. A porta da frente foi arrombada com um golpe violento. Justino Ferreira, envolto em uma neblina de sombras, entrou feito uma tempestade, seu olhar fixo em Elisa. A presença do latifundiário, que antes parecia uma sombra distante, agora estava junto deles, aterrorizante e implacável. Você não pode fugir de mim, Elisa. Me deixe em paz, gritou Antônio, a raiva e o desespero substituindo as dúvidas que antes o atormentavam. Cada palavra de Justino parecia uma flecha, perfurando a fragilidade daquela noite. Mas foi a próxima frase, pronunciada com um sarcasmo gélido, que destruiu a tranquilidade que ainda lhes restava. Não me venha com essa de fugir. Se você soubesse o que realmente é esta mulher... Justino sorriu de forma cruel, o olhar repleto de uma satisfação sombria. Ela não é a virgem que você acredita. Ela carrega segredos, Antônio. Segredos que poderiam muito bem destruí-lo. Elisa, agora paralisada entre o amor e o medo, viu-se obrigada a encarar o passado que tentava deixar para trás. Sua voz, antes tão forte, agora era um eco distante. Justino, pare, por favor. Ela hesitou, mas a verdade, como uma tempestade a romper as nuvens, estava prestes a explodir. E foi nesse instante que tudo se transformou. O ar na sala parecia vibrar com uma energia incontrolável. Justino, percebendo a hesitação de Elisa, deu um passo à frente e revelou o que estava escondido sob camadas de segredos e silêncio. Você é minha irmã, Elisa. Nasceu sob o mesmo céu que eu, mas fez suas escolhas. E agora você deve arcar com as consequências delas. Um choque percorreu a sala como um trovão. Antônio congelou, as palavras de Justino reverberando em sua mente. Irmãos? Como poderia ser? A revelação era como uma lâmina afiada, cortando através de todas as ilusões que ele havia construído em relação a Elisa. Os murmúrios entre as mulheres aumentaram. Os olhares que antes estavam fixos na esperança, agora estavam preenchidos com confusão, dúvidas, medo. Você mentiu para mim! Antônio exclamou, a dor transformando-se em raiva. A conexão que ele acreditava sentir tornava-se uma armadilha, e agora ele se via perdido em um labirinto de traição e segredos. A complexidade do amor desabou, abrindo espaço para um abismo de incertezas. Elisa, lutando contra as lágrimas, girou-se para Antônio com um brilho de desespero nos olhos. Não, eu não sabia. A verdade foi enterrada junto a nossos pais. E Justino, ele sempre soube. Suas palavras eram um pedido de clemência, um apelo para que a verdade não arruinasse tudo. Mas a tensão se acumulava. Cada segundo vergonha e dor conflituosa se apoderava da sala, e o espectro da vingança se aproximava, ensombrando qualquer possibilidade de paz. Antônio, sentindo o chão abaixo dele abrir-se, olhou para Justino com uma determinação renovada. Você me diz o que é essa verdade, ou pagarás um preço que não imagina. A fazenda São Jorge tornou-se o cenário de uma batalha que não era apenas física, mas uma luta de almas. A tempestade fora substituída por um furacão de emoções e revelações, e sem que ninguém pudesse prever, a verdadeira natureza daquela noite havia mudado para sempre. Estrondos ecoavam pela sala, mas a verdadeira batalha estava prestes a começar. O segredo estava à vista, mas as consequências dessas revelações prometiam mergulhar todos em um abismo que ninguém poderia prever.
Agora, a pergunta que pairava no ar ficou mais angustiante. Quem sairia verdadeiramente livre dessa tempestade de descoberta e traição? A tensão na sala atingiu seu ápice. O coração de Antônio pulsava como um tambor de guerra, enquanto os ecos da revelação ainda reverberavam nas paredes da fazenda São Jorge. Justino, com seu sorriso cruel, parecia fazer das palavras armas afiadas, cortando cada esperança que brotara do amor nascido da dor. Você é meu irmão? Finalmente, as palavras de Antônio escaparam, uma mistura de incredulidade e raiva. O olhar de Elisa era um mar de dor e confusão, e ela mal podia sustentar a caminhada em direção ao passado que a coçava. Eu não sabia, Justino, eu não sabia, ela gritou, a voz trêmula, lágrimas escorrendo pela face pálida. Mas a verdade pairava no ar como um espectro, e nenhum dos presentes parecia conseguir escapar do eco de suas palavras. Justino, sentindo a atmosfera carregada, recuou um passo e, em um movimento brusco, puxou algo do bolso. A lâmina reluziu sob o brilho distante de um relâmpago. O brilho do aço refletiu os olhos de todos, um aviso claro de que o lado sombrio de Justino renascia. Chegou a hora de encerrar essa novela, Elisa. Suas mentiras e seus segredos terminarão hoje. Antônio se lançou à frente, o instinto de proteção chamando-o como um grito da alma. Não, Justino, não a machuques. O corpo de Antônio era um escudo, pronto para se oferecer, mas o que ninguém percebeu eram as sombras que se moviam na escuridão, as correntes do destino que se entrelaçavam. Nesse momento, o estrondo ensurdecedor ecoou pela fazenda. A velha porta de madeira se despedaçou, estilhaços voando como se uma onda de força explosiva invadisse o recinto. Uma figura grande e ameaçadora atravessou a entrada, um homem alto de rosto marcado e olhar determinado. Acabou a brincadeira. A voz ressoou forte, suficiente para silenciar os murmúrios. Era o chefe da guarda da cidade vizinha, Carlos, trazendo consigo uma tempestade de desconfiança e alarde. Justino, você não tem autorização para fazer isso. Largue a arma ou seremos obrigados a agir. O movimento inesperado mudou a dinâmica da cena. Justino, que agia como um predador, agora parecia encurralado, recuando. Carlos, entre aqui. Vamos dar fim a essa farsa. Os rostos de Antônio e Elisa eram um reflexo de chocante incredulidade. Que nova revelação estava prestes a se desenrolar diante deles? Elisa, entre soluços contidos, sussurrou. Carlos, você sabe de algo, sabe sobre mim, sobre nós. A tela de incerteza se desdobrava, revelando um jogo muito mais complexo do que até então imaginavam. Sim, eu sei. E o que mais me assola é que vocês dois estão prestes a descobrir que o que imaginavam ser um laço de sangue pode na verdade ser uma teia de mentiras, que nos ligam a algo muito mais profundo e obscuro. Os olhos de Carlos relampejavam com a intensidade de um amanhecer tempestuoso. Nesse instante, como se as palavras de Carlos fossem o ímpeto de um relâmpago, o chão sob seus pés começou a tremer. A fazenda São Jorge, que fora testemunha de tanto sofrimento, parecia agora estar viva, pulsando com uma energia desconhecida. As janelas vibrou, o teto estalou, e a terra rugiu, como se o próprio universo estivesse desabando. O novo temor se instalou em todos os corações. Que revelações aguardavam ali? Antônio sentiu seu estômago revirar. A conexão entre eles agora era um terreno movediço, e ele tinha a sensação de que, a qualquer momento, sua existência poderia ser desmantelada em 1000 pedaços. O abismo se abria frente a ele, e cada segundo parecia uma eternidade. Carlos, percebendo a inquietude na sala, declarou: o que está prestes a se revelar poderá mudar tudo o que vocês acham que conhecem. A verdade é uma tempestade que não pode ser contida. Tá. E todos nós seremos varridos por ela. Com isso, a Fazenda São Jorge não era mais apenas um refúgio de almas perdidas.
tornou-se o labirinto de um destino trágico, onde segredos mais profundos aguardavam para ser desvendados. E a única certeza era que a tempestade ainda não havia passado. O próprio chão parecia estremecer sob o peso da revelação, enquanto Carlos, o chefe da guarda, rendia ainda na atmosfera carregada de dúvidas. O tempo parecia ter parado e o ambiente tinha tomado ares de um tribunal, onde cada um dos presentes aguardava a sentença de um destino incerto. A atmosfera era elétrica e a tensão palpável. Todos nós vivemos uma mentira, Carlos declarou, sua voz cortante ecoando na fazenda. Olhos se encontraram, ansiosos, em busca de validade e clareza. Na verdade, Justino e Elisa não são apenas irmãos. Eles são herdeiros de um passado sombrio que não podemos ignorar. Nossos pais, nossos verdadeiros pais, eles não morreram apenas, eles foram assassinados. Um murmúrio coletivo envolveu a sala. O que havia sido revelado era mais do que um simples entrelaçamento de famílias. Era uma acusação que despertava horror em cada alma presente. Antônio sentiu um frio na espinha. Até aquele momento, as tensões entre Justino e Elisa pareciam a estética de um drama familiar, mas agora um enredo de tragédia se desdobrava diante deles. Elisa, paralisada no meio de tanta revelação, segurou a cabeça, como se tentasse espremer a verdade que a dominava. Carlos, isso é uma loucura. Nossos pais, assassinos? Não pode ser. Eu não me lembro. Exatamente, Carlos comentou, os olhos chamativos fixos em Elisa. Eles apagaram todas as memórias. Apenas alguns de nós sabemos. As cicatrizes que você carrega, Elisa, não são apenas suas. São herdadas de uma história de dor. E Justino, você sabia. Justino hesitou, seu semblante que antes irradiava controle, agora transparecia a fragilidade. Eu não queria que isso viesse à tona. O que aconteceu foi horrível, e a verdade é que eu sou culpado. Eu fui quem buscou vingança, não por nós, mas para acabar com o que eles fizeram. O desespero estampado em seu rosto revelava uma fragilidade escondida sob camadas de poder e malícia. Antônio sentiu o calor e o frio se misturarem em seu peito. A conexão que nutria por Elisa estava em ruínas, arrastando novos segmentos de tristeza. Ela não era apenas uma mulher lutando por liberdade. A marca da tragédia pesada agora lhe pertencia. O que ele poderia fazer com isso? O amor resplandecente que florescia estava prestes a ser dizimado pelas sombras de um passado compartilhado. Cale-se! Elisa gritou, levando as mãos ao rosto. As lágrimas escorriam livremente. Se tudo isso for verdade, de que serve viver com esse fardo nas costas? Justino deu um passo hesitante à frente. Não, não você. Nós sempre tivemos que lutar para evitar que essa verdade nos dominasse. Se você tocar em uma sombra do que somos, será a perdição. Nesse momento, uma explosão de luz estourou do lado de fora, um relâmpago desenhando uma imagem surreal da fazenda São Jorge. A luz ofuscava, e antes que eles pudessem compreender a gravidade da situação, uma figura atirou-se pela porta, um grito ferido ecoando na sala. Era uma mulher, com cicatrizes visíveis em seu corpo, mas os olhos, aqueles olhos brilhantes como estrelas, pareciam repletos de conhecimento profundo. Eu estou aqui. Eu sou sua mãe. Sua declaração cortou o ar com a força de um furacão. A sala caiu em um silêncio absoluto. A revelação ressoou como um trovão, e cada coração presente palpitaria acelerado. O que era essa nova reviravolta? Dentro daquela fazenda assombrada por segredos, a realidade estava se desnudando, apresentando monstros que nunca imaginaram ser parte de suas histórias. Antônio, Elisa e Justino ficaram paralisados, a mulher diante deles revelando a verdadeira natureza de um passado que todos temiam. A tempestade continuava a rugir, mas dentro de suas almas, um turbilhão muito mais intenso começava a despontar. Os laços que pensavam conhecer estavam prestes a ser desfeitos,
enquanto a verdadeira herança da Fazenda São Jorge prometia ser revelada. O que alguém faria com esta verdade devastadora? Quem seria capaz de sobreviver ao tumulto emocional desta descoberta? O destino de todos ali aguardava sutis constelações de um futuro incerto, e a única certeza era que a tempestade que se aproximava era a mais feroz de todas. A sala mergulhou em um silêncio sepulcral, enquanto a mulher de cicatrizes, que se anunciava como mãe, rugia um mistério sem fim. Os corações pulsavam descompassados, os olhos, chamejando de incredulidade, fixavam-se naquela figura que desafiava as leis da natureza. "Eu sou sua mãe", ecoou em todos os cantos da Fazenda São Jorge. Antônio, Elisa e Justino permaneciam paralisados como peças de um tabuleiro em um jogo que não compreendiam. O mundo à volta, antes tão familiar, agora se tornava uma realidade distorcida. O passado, que pensavam enterrado nas areias do tempo, se erguia como um fantasma inquieto. Carlos, o chefe da guarda, olhou para a mulher, um misto de surpresa e desconfiança em seu olhar. "Como é possível? Todos acreditavam que você estava morta." Sua voz era um sussurro carregado de pesa. As mulheres, antes tímidas, agora se aglomeravam, murmurando em desespero. A confusão que impregnava o ar crescera, como uma tempestade prestes a romper. A figura feminina avançou, a determinação em seus olhos, revelando um propósito que pareciam ignorar. "Meus filhos, a hora da verdade chegou. O que pensaram ser um destino trágico é apenas o princípio de algo terrível. A Fazenda São Jorge carrega mais segredos do que vocês podem imaginar." Justino, encurralado entre a revelação e a raiva, voou em direção à mulher. "Você não pode ser nossa mãe. Ninguém tem o direito de voltar e jogar isso tudo em nossas cabeças." Sua voz tremia com a intensidade de uma tempestade. Mas a mulher permaneceu firme, erguendo a mão num gesto de calma. "Eu vim para salvá-los, não para condená-los." Seu olhar buscava conexão nos filhos que por muito tempo estiveram perdidos. Os erros do passado ainda os assombram, e um inimigo invisível se aproxima. "Justino, você precisa parar de lutar contra Elisa e aceitar que os laços de sangue não podem ser rompidos." Antônio, que até então almejava proteger Elisa, tornou-se um espectador do horror. Uma sombra se formou em seu olhar. Reprimiu um grito, enquanto a verdade afundava como uma pedra em seu peito. Aquele vínculo que pensara ter construído com Elisa se desvanecia, agora distorcido pelo enigma que a mulher trazia. "Um inimigo?" Carlos indagou, seu tom subitamente sério. "O que está prestes a acontecer? Que tipo de perigo está sobre nós?" Um novo temor preenchia a sala como uma nuvem densa, e os corações batiam em uníssono. Justino, ressentido, esboçou uma ironia. "Ah, então é isso. Estamos todos em perigo por conta de suas escolhas? O que mais você não nos contou?" Mas a mulher, repleta de uma calma interior, ignorou a provocação. "Vocês não entendem. O homem que desejou a morte de nossos pais. Ele voltou. E seus planos envolverão não só nossas vidas, mas todas as vidas que existem nesta região." A gravidade de suas palavras voou alto, fazendo com que cada respiração fosse um desafio. Nesse momento, um grito rasgou o ar. Uma das mulheres ali ao fundo caiu ao chão, a respiração sibilante. Antônio, Elisa e Justino se viraram, alarmados. O que havia sucedido? O pânico se instalou e os olhares se cruzaram, inquietos e confusos. "É a maldição da fazenda", gritou a mulher no chão, seu rosto pálido e expressão de terror. "Ela não é apenas um lugar. É um campo de batalha para espíritos rancorosos. Todos nós estamos ligados a esse legado maligno." O céu exterior, que antes brilhava com relâmpagos, agora parecia escurecer em resposta à revelação. As palavras reverberaram, e uma onda de murmúrios percorreu a sala. O ambiente foi tomado por uma angústia palpável, como se o ar ficasse denso e quase irrespirável. A mulher com cicatrizes agora estava em pé,
saltando para próximo do corpo da mulher caída. Não, não deste jeito. E quando o olhar de todos se voltou para ela, um novo raio iluminou a sala. Um estrondo reverberou por entre as paredes, e um portal circular surgiu no centro da sala, girando como um redemoinho de luz e escuridão. Elisa, tomada por um impulso súbito, fez menção de tocar o portal. Talvez seja a única chance de descobrirmos a verdade. Mas a voz de Justino soou em desespero, cortando a atmosfera tensa. Não, você não pode. O que está por trás disso não é seguro. A sala, dominada por um conflito interno, parecia tremer sob o peso daquela revelação. O céu rugia, o portal pulsava. O que viria a seguir? Quem se atreveria a dar um passo adiante? Na fazenda São Jorge, os destinos estavam entrelaçados e não parecia haver como escapar de um caminho escuro que se apresentava com gêneros de um destino cruel. Era o momento de decidir, mais uma vez. E o que se seguiria poderia transformar todas as verdades, desvendando mais do que esperavam, mais do que temiam. A sala estava tomada por um silêncio sepulcral, e a figura da mulher, proclamando ser a mãe de Justino e Elisa, parecia não apenas um espectro, mas um abalo sísmico no tecido das relações que antes pareciam firmes. As sombras das revelações passadas dançavam nas paredes da fazenda São Jorge, como se aguardassem a chance de se manifestar. Vim para salvá-los, repetiu a mulher com fervor, e sua voz, embora forte, tremia como folha ao vento. Mas antes que pudesse continuar, o ambiente ao redor começou a se transformar. Os relâmpagos do céu exterior tornaram-se mais intensos, como se a tempestade estivesse repleta de raiva e agonia. O chão tremeu de novo, desta vez com a força de um lamento profundo, e o portal giratório começou a emitir um som ensurdecedor. Um lamento que parecia ecoar desde as profundezas da própria fazenda. Antônio, Elisa e Justino estavam paralisados, sem saber se fugiriam, lutariam ou simplesmente permaneceriam. Foi então que, em meio à confusão crescente, um grito rasgou a noite, subindo de um dos cômodos da antiga fazenda. Eles não podem saber. Ninguém pode saber. A voz era familiar, e todos reconheceram-na imediatamente. Era a de Fernanda, uma das mulheres que se abrira para eles, a encarregada de cuidar da casa, uma figura que sempre estivera à sombra. Todos se voltaram em direção ao som, e as palavras de Fernanda eram uma faísca que acendeu um fogo. Sem hesitar, ela surgiu na porta com um olhar descontrolado e os olhos arregalados. Ainda está vivo. E ele voltou por vocês. O pânico estampado em seu rosto era um reflexo do caos que se instalava. Voltou quem? O que você está dizendo? Justino cortou. Mas a tempestade se intensificava, ao mesmo tempo que seu coração batia mais rapidamente. A insônia e a dor de um passado enterrado se uniam em um lamento coletivo. Fernanda avançou, ignorando as perguntas. O homem que destruiu nossas vidas. O homem que causou a morte dos nossos pais e nos separou. A reação foi imediata. Um choque coletivo que tomou conta do ambiente, e o tempo pareceu esmorecer. Elisa, Justino, vocês não são apenas irmãos, não fiquem apaixonados um pelo outro. As palavras de Fernanda ressoaram sombrias, e a sala pareceu se encolher. Antônio, ainda confuso, olhou para Elisa, sua expressão indemonstrável. Ninguém pode amar em meio a essa confusão, não somos monstros. Mas as revelações estavam tomando forma, e o que poderia ser apenas um amor proibido convertia-se numa tragédia inegável. Fernanda balançou a cabeça, lágrimas escorregando pelo seu rosto. O que estou dizendo não é apenas uma suposição. Ele, o homem que causou tudo, ele é o verdadeiro pai de vocês. O destino cruel de todos nós estava selado desde o momento em que ele decidiu agir. O seu desespero foi como um peso na atmosfera. A fraqueza da verdade alimentava o pânico, e um silêncio ensurdecedor se apossou dos presentes. Elisa olhou para Justino,
e os rostos se aproximaram, pulsando em um misto de amor e repulsa. Os secretos obscuros que os mantinham juntos agora pareciam transformados em correntes asfixiantes, e a compreensão foi como um golpe profundo que atravessou os corações. Ele fez isso para nos controlar. É uma armadilha, gritou Fernanda, enfática. Foi ele quem desejou que se apaixonassem, criou esperanças para tomar o que restava de nossas vidas. O peso de suas declarações parecia empurrar os limites da realidade, e Antônio precisou se agarrar na parede para não sucumbir. A tempestade recrudescia e as nuvens escureciam sobre a fazenda. Um relâmpago cortou o céu, iluminando a figura da mulher com cicatrizes, que observava com um semblante sombrio. Agora vocês têm que escolher. Enfrentem a tempestade ou deixem que ela os consuma. O homem que a matou pode ser a única chance para a verdade finalmente se revelar. O coração de Antônio disparou. Um dilema terrível pressionava as almas presentes. Precisamos nos unir, afirmou, a voz repleta de firmeza. Deixem para trás o que não pode ser curado. Vamos resolver isso juntos e pôr fim a essa maldição. E assim, com os corações pesados e os laços de amor e dor entrelaçados, começaram a desvendá-los no mais fundo das trevas, com a tempestade ululante como seu único testemunho. O futuro era um mistério nebuloso à frente, e agora a verdadeira batalha por suas vidas parecia apenas começar. A tensão na sala se agigantava, enquanto o portal giratório pulsava, emanando uma luz sobrenatural, como se tentasse absorver as almas presentes naquele recinto assombrado. Antônio, Elisa e Justino se mantinham em silêncio, absorvendo as últimas revelações de Fernanda e da mulher que se declarava mãe. O ar estava carregado de expectativa e dor, formando uma espuma de emoções à flor da pele, quando, de repente, um grito estridente rompeu o silêncio. "Cuidado!" A voz de Carlos ecoou enquanto ele saltava para a frente, empurrando Fernanda para o lado. A luz do portal centrou-se em um ponto e um som gutural iniciou, como se algo estivesse sendo observado de dentro. Um tremer profundo percorreu a fazenda São Jorge, e a estrutura parecia mais viva do que nunca, como se as fundações quisessem se desvencilhar de qualquer evidência de sua história perturbadora. E então, sem aviso, o portal se expandiu violentamente, cuspindo uma sombra sombria que se arrastava pelo chão, tomando forma. Uma figura alta e encapuzada se ergueu, envolta em um manto negro, que parecia absorver toda a luz ao redor. Os olhares fixaram-se com horror naquela entidade que emergia, e o ambiente se encheu de um frio pérfido. O que era aquilo? A esposa de um fantasma perdido? Um porta-voz do destino maligno da fazenda? "Eu vim buscar o que é meu!" A figura gritou, sua voz ecoando como um trovão. Assim que suas palavras tocaram o ar, um impacto profundo reverberou, fazendo todos se contorcerem, o medo se espalhando como um veneno. Antônio, tomado pela urgência, gritou: "Quem é você? O que deseja?" Ele tentava enfrentar o desconhecido, mas o pavor logo se misturou a uma crueza ardente que queimava em seu peito. E então, a figura levantou o manto, e os rostos de Justino e Elisa palideceram. O que ninguém poderia prever era o que aconteceu a seguir. Uma face familiar emergiu da escuridão, revelando traços angulares e um olhar penetrante que era uma miríade de dor e ódio. "Eu sou seu pai." A revelação, como um golpe devastador, deixou um rastro de incredulidade entre os presentes. O próprio ar escapou dos pulmões, e as almas ali reunidas sentiram o chão desabar sob os pés. Elisa gaguejou: Não pode ser." A negação, um instinto humano, saía de seus lábios, enquanto a conexão de sangue, antes uma esperança, agora se tornava uma maldição. O olhar do pai, com um brilho fervente, se fixou em Justino. "E você, meu filho, sempre foi a chave para o meu retorno." Antônio estava paralisado, tentando processar a cena que se desenrolava diante dele. O homem que uma vez foi uma lenda distante, agora de pé,
desafiando o destino que haviam tentado esquecer, era a continuidade de um ciclo de dor que conduzia à tragédia. Mas eu não sou como você. Justino gritou, a revolta agora borbulhando em seu ser. Não me diga que você retornou somente para arruinar nossas vidas novamente. O desespero recheava cada palavra, permeando a sala com um clima de tensão palpável. Vocês não percebem que estão presos em um jogo que nunca compreenderão? Este lugar, essas almas, todas feitas para servirem a um único propósito, a vossa queda. A presença do pai era como uma tempestade prestes a se desatar. Elisa, as lágrimas escorrendo por seu rosto, olhou ao redor em busca de apoio. Nós não vamos permitir que você nos triunfe. Se somos sua linhagem, é hora de quebrar esse ciclo. As vozes da coragem e do amor começaram a ruído em meio ao caos, armando as fundações de um novo equilíbrio. Mas no instante em que todos começaram a unificar suas forças, o portal começou a brilhar intensamente, liberando uma onda de energia. Um sopro de vento implacável disparou os corpos naquele espaço, e a voz do pai crescia cada vez mais, tornando-se um uivo. Preparem-se para o fim, pois a verdadeira batalha está apenas começando. O futuro tornava-se um labirinto de incertezas e desafios à frente. E em meio àquelas revelações chocantes, restava uma pergunta vazia e pesada no ar. Quem realmente eram e o que o destino açoitante da Fazenda São Jorge ainda reservava para eles? A sala continuava a vibrar sob o peso das revelações, enquanto a figura sombria do pai se erguia diante deles. Seus olhos, como abismos de dor e malícia, penetravam as almas, e Antônio sentiu um frio cortante na espinha. Vocês não sabem o que lhes aguarda, bradou a sombra. O portal atrás dele pulsava, como se estivesse vivo, reverberando com antigas energias. Por que retornou o pai? Justino questionou. Aquele homem, cuja presença sempre fora uma lenda, agora se tornava um pesadelo tangível. Você destruiu nossas vidas. O que mais deseja? Com um gesto dramático, ele fez com que o ambiente tremer. Seu amor não é bem-vindo aqui. O que eu quero é a vingança, e vocês são a minha única chance. As palavras ressoaram, ecoando como um trovão, um instante que poderia marcar a história da Fazenda São Jorge para sempre. Mas antes que algo pudesse acontecer, um estouro ensurdecedor cortou a sala. As janelas foram quebradas com a força de uma onda gigantesca, e um vento tempestuoso irrompeu, espalhando papéis, móveis e no seu rastro, sombras distorcidas. Todo o ar foi arrancado de seus pulmões, enquanto a figura encapuzada se transformava, as linhas de seu rosto se distorcendo, como se estivesse vivendo uma dor atroz. Era então que um novo estrondo ecoou, e outra figura surgiu. Diante de todos, com um semblante de autoridade, estava Carlos, o chefe da guarda, que agora parecia ser mais que um defensor da lei. A verdade não ficará oculta. Precisamos unir forças para enfrentar esse mal. E assim, um turbilhão de emoções invadiu o espaço, como uma tempestade se aproximando. A mulher com cicatrizes ergueu as mãos, clamando para que todos se acalmassem. Escutem. Não podemos deixar que a história se repita. O que realmente uniu nossas famílias não foi apenas o sangue, mas um pacto sombrio que precisava ser cumprido. Então, em um movimento decisivo, ela avançou em direção ao portal, como se a energia pulsante a chamasse. Eu sou a guardiã de um segredo que pode mudar tudo. Se não pararmos isso agora, não sobrará nada. O nervosismo se espalhou como um vírus, e de repente, uma luz ofuscante rompeu do centro do portal, inundando a sala com um brilho dourado. A figura encapuzada hesitou, e todos sentiram a realidade tremer sob seus pés. Era um espetáculo de luz e sombras, uma batalha cósmica que estava prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Vocês são todos parte disso. Vocês não veem? A fazenda não é apenas um lar, é um campo de batalha para almas perdidas. E o verdadeiro inimigo não é apenas seu pai, mas uma força que controla tudo desde sempre. A voz da mulher reverberava na sala,
e cada palavra parecia cortar os corações frágeis presentes ali. Nesse momento, as revelações tornaram-se em um redemoinho. A figura do pai, antes cercada de poder, agora tremia de terror, enquanto as linhas de seu próprio destino se desenrolavam. O olhar de Elisa se encheu de questionamentos. O que você esconde de nós? A fragilidade em sua voz fez ecoar um silêncio pesado. Naquela fração de segundo, um grito arrepiante ecoou quando o portal vomitou uma sombra grotesca que se lançou com fúria. Na confusão, uma lâmina cortou o ar e se cravou no chão, bem diante de Carlos. Uma explosão de energia iluminou a sala e um eco de risadas aterrorizantes se espalhou, uma presença desconhecida se fazendo sentir. A mesa central se separou em duas partes, revelando um compartimento oculto. Dentro, um diário antigo, coberto de poeira e segredos. Temos que descobrir o que isso significa. Antônio gritou, estendendo a mão para o objeto iluminado por uma luz misteriosa. Mas enquanto se inclinava, a sala parecia girar, e o ar estava espesso de um conhecimento proibido. E assim, no momento em que os dedos de Antônio tocaram o diário, uma nova fadiga intensa o abateu, empurrando-o para longe do que seria a verdade. A sala escureceu em um sopro de dúvidas, e as vozes de todos se perderam em um tumulto de gritos enquanto os segredos estavam à beira de serem revelados. O futuro da Fazenda São Jorge estava pendendo em uma balança, e a fraqueza em cada coração questionava se estavam prontos para enfrentar o abismo que se alastrava à sua frente. A sala, agora invadida pela luz do portal, parecia pulsar em um clamor de energias ancestrais. O diário, uma oferta tentadora de verdades, estava a poucos passos de Antônio, mas ao tocá-lo, uma onda de dor quase tangível percorreu suas veias, como se o objeto estivesse carregando os grilhões de um passado escondido. O ar se tornava um espelho de insegurança, refletindo os sentimentos de todos ali presentes, e foi nesse instante que, de repente, um som surdo ecoou pela fazenda, como o estrondo de um edifício caindo. Desesperados, todos se entreolharam, a tensão descambando para um verdadeiro desespero. "Precisamos sair daqui!" gritou Fernanda, a voz embargada pelo pânico. Mas antes que alguém pudesse se mover, uma sombra surgiu do portal, se materializando em um redemoinho carregado de uma presença opressora. O ser encapuzado olhou diretamente para Antônio, penetrando sua alma com um olhar que parecia separar a verdade da ilusão. Então, a figura fez um gesto, e a sala ficou súbita e completamente silenciosa. "Você está mais próximo do que imagina, Antônio." A voz rouca e íntima ressoou, suas palavras carregando um peso que ninguém poderia descrever. "Você é o escolhido, o herdeiro de um legado que não se pode escapar." O ar se gelou, e cada batida do coração de Antônio ecoava como um tambor de guerra. Mas a verdadeira reviravolta, a que ninguém podia prever, se revelou nesse domínio de sombras. Enquanto as vozes das revelações pairavam como fantasmas, a figura encapuzada, com um movimento de braços, retirou o manto que envolvia seu corpo. E assim, todos ficaram atônitos, as bocas abertas e os olhos arregalados. Diante deles estava uma mulher com um semblante familiar, borrado de uma época que pensavam ter esquecido. "Mãe!" Justino murmurou, a incredulidade em suas palavras quase perceptível. "Como é possível?" O choque se espalhou como fogo em palha seca, iluminando o terror nas almas presentes. A mulher que os havia deixado anos atrás, acreditando ter sido cuja segurança foi perdida, agora estava ali, naquele convite aterrador que transformava tudo o que sabiam. "Sim, meus filhos, não há tempo a perder. Vocês têm que entender. O que ocorreu com a fazenda, com nossos pais, foi apenas o começo. O verdadeiro mal está prestes a se manifestar e só vocês podem impedi-lo." As palavras penosas de sua boca reverberavam pela sala, mas as verdadeiras conexões começaram a se desintegrar.
Por que você voltou agora, depois de tanto tempo? Antônio questionou, a raiva mesclando-se à dor em seus olhos. O que todos pensavam ser um reencontro sagrado se tornava um dilema mortal, e o ar estava pesado, como se as respostas esperadas não pudessem ser entregues. Porque é momento do último ato. A mãe bradou, as mãos levantadas, invocando o portal mais vivo do que nunca. Eu não falhei. Eu fui forçada a agir. Este lugar é uma prisão e uma chave. E vocês devem escolher, permanecer aqui ou descobrir o que realmente aconteceu. Antônio sentiu seu coração disparar. Era um dilema que cortava como um punhal, seguir em frente ou ficar com a dor do passado. Mas antes que pudesse decidir, um grito cortou o ar como facas afiadas. Fernanda, que estava próxima da saída, desabou no chão. É o ciclo. Ele nunca terminará. As palavras escaparam de seus lábios, seu rosto paralisado em um último ímpeto de terror. E assim, enquanto o caos se abatia, um olhar carregado de desespero cruzou entre as figuras ali presentes. O portal bradava e a mãe, claramente confusa pelo contexto, gritou: Não, você não pode! Volte! Mas já era tarde demais. A luz do portal e a sombra do pai teriam seus destinos entrelaçados, enquanto o espaço ao redor deles desmoronava em um emaranhado de segredos. O que era uma união esperançosa tornava-se um campo de batalha de seres atormentados, e tudo o que conheciam agora pairava sobre o abismo de dúvidas. No centro desse turbilhão, os corações batiam em um tom dissonante, enquanto com um último lampejo, a fazenda São Jorge se despedia do que havia sido, preparando-se para o que ainda estava por vir. Uma nova realidade surgia, e naqueles instantes cruciais, o futuro se tornava uma miragem distante. A conturbada fazenda São Jorge, antes coberta de mistérios e sombras, se tornara um campo de batalha entre verdades desenterradas e segredos obscuros. A figura da mãe de Justino e Elisa, agora revelada, pairava como um espectro, e o ar estava denso com a promessa de um confronto iminente. A tensão palpável preenchia o ambiente, e os corações pulsavam ao ritmo do pânico. A verdade precisa vir à tona. Sua voz ecoou como um grito em meio ao furacão que se formava. Justino, com os olhos repletos de incredulidade, balançou a cabeça. Você nos deixou, agora volta para nos destruir? A dor tensa em suas palavras ressoou na sala, uma ferida exposta que não se calava. Seja qual for o caminho, precisamos agir. O mal que nos persegue não se detém por laços de sangue. Antônio interveio, seus olhos ardendo de determinação. Naquele momento, um relâmpago cortou o céu escuro, um prenúncio do que estava por vir. Enquanto sombras se entrelaçavam à luz do portal pulsante, a figura sombria olhou para eles com raiva e desespero. Eu desejei proteger vocês, mas o jogo já começou. Assim, o ambiente se tornava um frenesi de emoções, onde cada batida do coração era uma contagem regressiva para a ação. Temos que acabar com isso, gritou Elisa, seu espírito crescendo em força, diante do pai que a abandonara. A sala, antes cheia de sombras, agora pulsava com um novo sentimento, o da luta por seus destinos. O portal brilhava, irradiando calor e luz como uma chama viva, chamando-os para a verdade que corroía o tecido de suas vidas. Carlos deu um passo à frente, firme. Unidos, poderemos enfrentar esse mal. O amor é a nossa única arma. Ele olhou para cada um deles, a coragem crescendo em seu peito. Justino e Elisa, lado a lado, assentiram. Mãos entrelaçadas, eles se prepararam. Chegou a hora de confrontarmos não só nosso passado, mas também a escuridão que nos persegue. Numa explosão de coragem, os quatro se adiantaram, formando um círculo em torno do portal. O ar vibrava, e o som de risadas sinistras começou a ressoar. Como ecos de um tempo perdido. Vocês pensam que podem mudar o que foi decidido. O pai deles explodiu em raiva, sua presença ameaçadora se entrelaçando com as sombras. Não estamos sozinhos, respondeu Antônio, o som de sua voz firme e destemida.
Enquanto as energias colidiam, um manto de luz os envolveu, e em um movimento contagiante todos se uniram. Que o amor que nos une seja mais forte que qualquer mal. Um clarão ofuscante irrompeu e o portal começou a girar, liberto de suas amarras. As sombras presentes, apanhadas pela luz, começaram a se dissipar em gritos de desespero. Era como se anos de dor e sofrimento estivessem se desmanchando diante de seus olhos. A mãe, com lágrimas nos olhos, finalmente se juntou a eles, reformulando os laços que o tempo havia tentado romper. Vocês são mais fortes do que imaginam. Lutar por verdade e amor é a nossa única salvação. O som poderoso de sua voz ecoou na fazenda, e com um estrondo ensurdecedor, ela se uniu a eles, formando uma corrente de luz contra o abismo. As sombras, agora aquém de seu poder, se desvaneceram, e um silêncio profundo tomou conta, como a calma após a tempestade. Fora da fazenda, o sol começava a surgir, embora timidamente, como se hesitasse em entrar naquele santuário renovado. O grupo, ofegante e exausto, mas invencível, trocou olhares de alívio e esperança. Eles haviam vencido uma batalha, mas o que o futuro lhes reservava ainda permanecia um mistério. Com um leve sorriso, Elisa olhou ao redor. A fazenda não será mais um lugar de dor. Vamos transformá-la em um símbolo de renascimento. E assim, ali, juntos, prometeram que a dor e a perda não definiriam quem eram, mas sim a força do amor que havia prevalecido. E a história de cada um deles era apenas o começo. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito na Fazenda São Jorge. Mas e os segredos ainda por desvendar? Que mistérios ainda se escondiam nas sombras? A vida é uma dança entre luz e escuridão, e o final de um conto é muitas vezes o sussurro de uma nova aventura. Agora, e enquanto nos despedimos desse emocionante capítulo, um último pedido lhe faço. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que aguardam por você. Esmague o botão de like agora, para ajudar nosso algoritmo, e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. O destino de cada história depende do seu apoio.